Olá pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que realmente me desagrada bastante ter que falar sobre ele, que é o youtuber Felipe Neto. Na verdade me desagrada falar sobre ele e me desagrada falar sobre a família dele, né? Eu acho que são pessoas realmente que só trazem coisas ruins para as nossas crianças, para as nossas famílias, mas enfim. Antes de mais nada, gente, vejam só qual é a qualidade do novo intelectual que a esquerda busca. Vocês viram que lindo? Ele imitando essa foca, essa coisa linda, com esse cabelo todo em arco-íris. Ele realmente tem uma coisa muito complicada. Ele quer a todo momento desconstruir realmente a família, as pessoas. Eu acho que o prazer da vida dele é trazer esse pensamento progressista para as nossas crianças principalmente. Bom, por que eu vim trazer esse nome que tanto me desagrada para nós conversarmos? Porque ele realmente agora é o novo queridinho da esgotosfera, né? De toda essa mídia podre, e foi chamado para fazer uma participação agora na Globo News, e também tem sido chamado aí por Barroso para fazer uma live, discutir sobre questões de fake news, foi chamado para fazer uma participação na OAB, uma coisa absurda, né? Quem é Felipe Neto? Quem é essa pessoa, o que ele tem de bom, de conteúdo bom para trazer para uma discussão numa OAB, junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ou junto ao presidente da Câmara para falar sobre fake news. Aliás, para falar sobre fake news, eu acho que ele é a pessoa correta mesmo, né? Há tantos anos fazendo essas merdas na internet, ele é a própria concepção da fake news. Então é um grande desfavor que o Felipe Neto tem feito na existência da internet. Essa pessoa, essa figura tem trazido só coisas ruins. Essa é a minha opinião, tá? Não estou falando isso por ninguém, é a minha opinião pessoal. Anderson Sampaio falando sobre este Felipe Neto. Mas enfim, nessa participação ele falou um monte de coisa, assim, foi uma entrevista longa, onde participaram grandes nomes, né? Óbvio que nomes da mídia progressista, como Gabeira, como Natuzaneri, como... agora esqueci o nome da outra, não é a Miriam Leitão, é a... Enfim... Agora não vai falhar realmente o nome, mas foram grandes nomes da Globo, né? Do sistema Globo de televisão, e alguns pontos que ele passou que eu não poderia deixar de comentar, né? Uma das coisas que ele tem batido muito nas suas conversas que ele vem tendo é justamente na questão de validar ou não validar, né, os bolsonaristas, o que ele chama de bolsonaristas, e ele usa muito as palavras também de minions, né? Ok, para mim não tem o menor problema, quer me chamar de bolsominion, quer me chamar de gado, quer me chamar de qualquer coisa, fique à vontade. Não é isso que vai me fazer ficar triste e parar de comentar qualquer coisa. Mas ele vem fazendo isso, né? E aí ele disse que a imprensa tem que parar de dar voz para essas pessoas, né, como o deputado Osmar Terra e outras pessoas, o que ele diz que isso é validar essas pessoas que tentam desinformar. Na verdade, o que ele tem é medo do diálogo, é medo do debate. Felipe Neto, ele é um cara que consegue falar muita merda sozinho, né, e tenta convencer e convence uma parcela das pessoas, mas falando sozinho, sem o controverso, sem o outro lado.
Eu tenho para mim que se ele sentasse com qualquer um dos nossos influenciadores de direita, os nossos influenciadores conservadores, que ele não aguentaria nem 10 minutos de debate, né? Se for com Caio Coppola, então, talvez menos de 5 minutos. Porque o Caio Coppola... Por que eu falo de Caio Coppola? Não desmerecendo os nossos outros influenciadores, é que o Caio Coppola está preparado. O Caio Coppola sabe, ele conhece a arte do debate. Os nossos outros influenciadores conhecem bem do pensamento conservador, sabem muito bem como lidar com as informações, mas talvez não estejam tão preparados para um debate frente a frente, né? Vão se sair bem no debate? Certamente, mas vão demorar um pouquinho mais para conseguir destruir um pensamento tão retardado quanto desse do Felipe Neto. E aí então ele quer realmente utilizar isso, ele vem falando e falou claramente que a Globo News e tudo mais deveria não chamar essas pessoas, ou quando estiverem conversando, se tiver qualquer pauta que seja diferente do pensamento esquerdista ridículo que eles têm, que deveria cortar a entrevista naquele mesmo momento, naquele exato momento. Ou seja, diálogo não existe na cabeça desses esquerdistas, principalmente desse Felipe Neto. Qual que é a grande preocupação que todos vêm tendo sobre o Felipe Neto? Ele é um youtuber muito antigo, é um cara jovem, só para vocês entenderem, gente, ele é um cara de 32 anos, é um cara jovem e ateu, tá? Só para vocês também terem uma noção como a visão dele de mundo e de família é muito diferente da que nós temos. Ele é um cara ateu. A preocupação é porque este cara, que parece que tem, parece não, no YouTube, no canal dele de YouTube, tem 39 milhões de seguidores, de inscritos. Eu me pergunto se isso realmente é verdade, né? 39 milhões, nós estamos falando aí de um pouco mais do, talvez, em termos de 15% da população brasileira. É um número altíssimo. E aí o que preocupa é se ele realmente consegue mover esses 39 milhões para o pensamento dele. Gente, eu não me preocupo com esses 39 milhões, tá? Por várias razões. Primeiro, porque eu acho que dentro disso ele é uma pessoa que fala muito de robôs, né? E depois nós vamos entrar nesse assunto. Eu acho que muito disso tem de robô, sim. Eu acho que desses 39 milhões, uma boa parcela são robôs. Outras não, outra parcela, nós estamos falando de pessoas realmente de carne e osso, que infelizmente caem nesses contos ridículos do Felipe Neto, que também vamos falar, a grande maioria hoje ele tem mais de 2 milhões de vídeos. A grande maioria nós estamos falando que é para um público retardado que quer ver um monte de asneira sendo falada. Só que essas asneiras também, ele também traz conotações sexuais. Ele traz informações assim absurdas que para um público infanto-juvenil deveriam ser proibidas, deveriam ser bloqueadas no YouTube, né? Mas enfim, ele falou em um determinado momento da entrevista que as ideias conservadoras eram relegadas ao esgoto do Brasil, né? E que agora, por algum motivo, como ratos, nós estamos saindo como ratos do esgoto, né? E contaminando as pessoas com esse nosso pensamento. Pois bem, o que eu tenho a dizer para o Felipe Neto é que o que acontece é que por muitos anos os conservadores se sentiram acuados, foram levados a acreditar que eles eram minorias, de que o pensamento deles era um pensamento ruim, era um pensamento que traria malefício. Só que, desculpa te falar, Felipe Neto, os conservadores são maioria no mundo. O pensamento progressista é quem realmente é o menor. E o pensamento progressista é que infectou o planeta Terra. E por isso as pessoas passaram por um período de doença. Nós estávamos doentes, acreditávamos que o pensamento progressista, que o politicamente correto e tudo mais, era o que levaria o mundo para frente. E não é, nós conservadores descobrimos que nós podemos ter voz, que os verdadeiros hipócritas são os esquerdistas, né? Eles que defendem coisas que não fazem.
Eles que falam que não se pode discriminar uma pessoa, fazer discriminação, e eles discriminam, porque se alguém pensa diferente deles é um absurdo, é fascista, é nazista, né? Que é o mal de todo mundo. Então, Felipe Neto, não, a doença eram vocês. Só que o que acontece com toda doença, ela pode infectar e pode levar tempo, mas em algum momento a doença sempre passa. E é o que tem acontecido, as pessoas acordaram. Os conservadores, e graças às redes sociais que vocês estão tentando calar, os conservadores começaram a ver que não estão sozinhos. Você que está me assistindo, que pensava que era um pensamento isolado, viu que não, que nós temos sim uma boa parcela da população que pensa similar ao que nós pensamos. E é isso que tem acontecido, né? E aí, voltando a falar da questão de robôs, ele falou que não, que hoje em dia nós estamos ainda discutindo robôs para a extrema direita e que isso não é mais verdade, de que esses robôs já foram usados no passado e que agora não, agora sim é o tiozão do WhatsApp, é aquele pessoa que está na base da pirâmide que recebe todo o comando de uma cadeia de comando para poder fazer a fake news, né? O discurso de ódio seguir, se perpetuar na internet. Eu acho que de robô realmente ele entende, né? Ele, assim como o Joyce Hasselman, entendem muito bem de robôs. E desculpa de te decepcionar de novo, a narrativa dos robôs já não existe mais. Por isso que agora vocês estão vendo que não colou, que não se conseguiu descobrir nenhum robô, vejam só que coisa maluca, e que agora vocês precisam tirar o foco, falar, não, os robôs foram no passado, agora não é mais. Agora eles já conseguiram formar uma milícia, né? Então não é isso. Robô sim, tem vocês. Para você ter uma noção, a sua live, Felipe Neto, normalmente as suas lives têm menos visualizações, né, pessoas online assistindo, do que lives do Leandro Ruschel, por exemplo, né? Então você realmente não tem mais esse poder, não. Aliás, nunca teve, porque robô não traz poder. E você realmente está trazendo aí, está colhendo agora o que você plantou. E eu tenho certeza de que um dia você será simplesmente um pontinho negro numa história gigantesca que é a internet e a comunicação por vídeo, né? Ele também falou sobre que o que os conservadores fazem é querer vencer na intimidação, no medo, né? Porque tem acontecido uma coisa muito louca, né? Vocês veem, o Sérgio Moro vai fazer um vídeo, posta um vídeo no YouTube, uma enxurrada de dislikes, né? Assim, absurdo o número de dislikes. O próprio Felipe Neto, quando mencionou que faria uma live com o Barroso, também teve uma enxurrada de dislikes. Ao passo que você vê os conservadores, né? Luiz Lacombe, que está aí com o seu canal super recente no YouTube, uma enxurrada de likes e uma enxurrada de inscritos antes mesmo do lançamento oficial do canal, né? Só do canal tá lá, paradinho, sem um vídeo sequer. Então, nós não queremos intimidar, né? Nós não queremos vencer no grito. Na verdade, isso são táticas e são coisas que a esquerda sempre fez, né? Ele fala que hoje nós somos articulados. Eu discordo totalmente. A direita não é articulada, a direita tem muito que evoluir, precisa aprender bastante para entrar nesse debate, para vencer todos. Então nós ainda estamos muito desunidos. Como eu já disse, existem vários canais de conservadores que são pouco assistidos, que têm pouca visibilidade. Nós precisamos crescer isso, para não deixar imbecis como esse Felipe Neto falar esse tipo de merda da gente. Agora, a esquerda não. A esquerda, ao longo desses últimos 40 anos ou mais, essa sim se articulou. Essa sim sempre teve discurso unificado. Essa sim esteve sempre combatendo com armas de ódio, né? Eles tentam sempre colar a pecha em quem não é da patota deles, de que são baderneiros, de que querem escravizar as pessoas e tudo mais. Baderneiro, você tem certeza de quem quer falar sobre ódio? Vejam só o vídeo dos antifas.
Democracia! 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 Igual tá debatendo, povo! Vida porrada e que tá falando! Democracia! 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 Não é? Vejam só, quem realmente quer impor as suas ideias pelo medo? Quem quer levar a baderna? Quem quer ameaçar? É a esquerda. Sempre foi e sempre será. Né? E ele disse também que os conservadores, eles precisam desarticular, e isso também tem sido talvez a grande mola motriz deles para tentar fazer essa PL da fake news passar o mais rápido possível, porque eles querem tentar desarticular os nossos grupos de WhatsApp, né? Os nossos grupos conservadores, porque as eleições, as municipais já foram, eles sabem, mas nós temos depois as eleições gerais de novo, com presidentes e governadores em 2022, e eles não querem mais ter a possibilidade de perder isso, porque as pessoas se comunicam, porque as pessoas trocam suas ideias. Então, eles querem desarticular isso o quanto antes. E, por fim, né, você vê, até mesmo num bate-papo só entre pessoas de pensamento progressista, até mesmo o próprio Gabeira colocou o Felipe Neto numa saia justa lascada, né? Vejam só aí o vídeo. Se houvesse, de repente, essa decisão de um ministro ter o poder de derrubar uma conta no outro país, alguém das Filipinas podia vir e derrubar a tua conta aqui. Você não acha que isso, para um comunicador, não é meio estranho? Soa estranho, mas, de novo, soa estranho, realmente não parece algo que deveria acontecer num ambiente normal. Não sei o que motivou a decisão em relação a todos os países do mundo e de novo, não tenho especialidade para comentar a decisão técnica dele. Mas eu concordo com o seu ponto de vista como leigo. Eu sendo leigo, tá? Não dizendo que você seja, porque você não é leigo. Inclusive, sou seu fã, Gabriel, querendo dizer isso. E aí vocês podem ver como que ele respondeu, né? Não tem argumento. Como que você pode apoiar que um ministro ou que a justiça de qualquer país possa, no momento de um inquérito, não estamos falando de um momento de condenação, nós estamos no momento de um inquérito, apoiar a censura prévia de qualquer coisa que seja, que foi isso que fez. E aí não só felizes em fazer a censura dentro do nosso território nacional, expandiram isso, o Alexandre de Moraes expandiu isso para todos os outros locais. E não tem como defender, nem mesmo o Felipe Neto consegue defender, até porque o Gabeira colocou ele realmente nessa saia justa falando sobre a possibilidade de alguém, de um juiz das Filipinas, derrubar o canal dele, que é um canal aqui do Brasil, né? Então, nós temos sim que ter um olhar muito cuidadoso para o Felipe Neto. Eu acho que nós não temos que ter medo do Felipe Neto, eu acho que nós temos que vencê-lo sim no argumento, e vamos conseguir vencer, apesar desses 39 milhões de pessoas que ele tem no canal. Nós temos aí uma população conservadora muito maior do que isso. Então nós podemos sim e vamos vencê-lo, mas isso, eu só quis trazer isso para vocês entenderem o porquê que Alcolumbre, que Rodrigo Maia, que Luiz Roberto Barroso e todos os outros estão apaixonados pelo Felipe Neto, porque não é nem uma pessoa com formação acadêmica boa. Enfim, é uma pessoa que se fez, tem seu mérito de conseguir
ganhar sua vida com a internet, com o YouTube, mas é isso. Não é um filósofo, não é um grande intelectual. Parem de dar ibope para o Felipe Neto. E aí, vamos dar só aqui 5 segundos de fama, é o que ele precisa. Os 5 segundos de fama do Felipe Neto. Tá aí. Acabaram os 5 segundos de fama. Vamos para a próxima. Esse garoto, ele vai cair no esquecimento. Não é algo que nós temos que ficar preocupados para nossa vida, né? Os conservadores estão ganhando, nós temos um governo que está fazendo. Acompanhem as entregas dos nossos ministros. O governo está indo muito bem, obrigado. E isso é o que vai mostrar que esses imbecis, e uma vez eu chamei até Felipe Neto, no final do ano passado, de retardado, e fui penalizado no Twitter por causa disso. É por isso que eles não estão mais sabendo por onde correr, né? E o desespero está levando eles a buscarem novos gurus, né? A buscarem novas formas de se manter na mídia. Na mídia não, porque eles conseguem, mas de se manterem relevantes, que não são mais, né? Então é isso, gente. Compartilhem esse vídeo, façam com que essa imagem do Felipe Neto seja desmoralizada. Nós não podemos mais ficar com medo de um pirralho que acha que é alguma coisa na vida, né? Dinheiro qualquer um pode ter, agora ser alguma coisa é muito diferente. Então compartilhem isso. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Eu estou muito feliz. O canal tem pouco mais de 2 meses e nós já conseguimos atingir aí um número razoável de pessoas. Óbvio que isso ainda precisa crescer para nós ganharmos sempre relevância, tá bom? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e comentem. Tragam de novo aqui o que vocês acham, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que falar. O canal é de vocês, tá bom? Um abraço, gente, fiquem com Deus e até a próxima.